Nossa, agora. Então, vamos lá, meninas. A gente já tá avançando, né, para a segunda carta. E antes de começar essa carta, eu queria falar para vocês uma coisinha. E também vou colocar lá no grupo. Quando a gente começa um estudo espiritual como esse, né, um compromisso, é um compromisso com você, né, um compromisso seu com a espiritualidade. E eu vou até colocar isso também lá no grupo e tudo mais, porque quando você abre um campo de estudo espiritual, tem uma egrégora que começa a se abrir para que você possa se desenvolver dentro desse caminho. Então é muito importante que em um determinado momento, quando uma de vocês fala assim, não estou vibrando mais, não estou nessa energia, fechar esse campo. Porque você diz assim, porque a espiritualidade é disciplina, né? É disciplina, é entrega, é compromisso, né? É prioridade. Então, quando você cria, né? Você abre um caminho, né? E aí, eu não falando para vocês, mas eu vou colocar isso lá no grupo, porque quem não tiver na vibração de estar, né? Eu estava falando até com o Thiago, né? Às vezes a gente está lá no Telegram, tem 19 pessoas e não está dentro do grupo, isso não é positivo. Então, uma coisa que eu falei que vou falar com as meninas, e eu a mesma coisa que eu vou falar que quem estiver aqui esteja, e pode ir e voltar, mas também para não ficar nessa permeando na órbita e não realmente se entregar. Porque isso não é positivo, gente. Assim, nada que a gente faça quando é na espiritualidade, porque você está dizendo o que é para espiritualidade, né? Quando você não tem a disciplina, que não é prioridade. Então, não é o caso, né, de vocês, mas eu tô falando isso porque em algum momento que vocês perceberem durante a jornada, porque a gente tá na segunda carta, né, a gente tem aí 9 cartas para um caminho. Se no meio do caminho vocês perceberem que não tá, né, vibrando, igual eu falei, eu e o Thiago, a gente sempre vai estar aqui porque é um estudo nosso, e que se abre para a gente poder fazer junto. Mas se vocês perceberem em algum momento que, né, não estou mais vibrando, não, fala com a gente e seja honesto consigo mesmo, né? Acho que isso é importante de se conectar. Faz sentido para vocês isso? Legal. Então vamos para a carta 2. Então eu vou começar a ler, tá bom? O Thiago mandou aí o link para quem quiser seguir. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Ele já avisa, hein? Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as minhas mais altas esferas de consciência divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Foi o que eu disse para vocês. Eu sei que quem chegar nessa carta vai chegar porque está pronto. Mas, ao mesma forma, é uma energia que fica aberta, né? Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além de religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei a minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito ao dar a você alguns detalhes biográficos da minha entrada na vida pública como mestre e curador é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias
em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são um ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos, são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus, o reino de Deus. Seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado, porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que o meu sucesso foi limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente, com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal. Um estado de não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, e toda a carga de interpretações errôneas é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais eu ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado, esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus, entre aspas, como um ícone que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto, disposto e converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação e rejeição, desejos, repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade. Desprezavam aqueles que fracassavam na vida. Secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender
e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais eu estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão glorioso revelado a mim no deserto. Fixei completamente os meus pensamentos em tudo o que havia aprendido, e se os meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. As pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoai-vos, rezei para que a sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Deixa eu aceitar viver aqui. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida. É tão bonitinho chamar Pai Vida, né, gente? Eu acho lindo do jeito que ele fala de Deus. De fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia ainda, sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à aldeia de Nazaré. O povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que os seus vizinhos ao me ver diante dela. Magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada e a roupa. Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando o chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boca aberta, assustada e com os olhos arregalados e bateu-me a porta na cara. Ouvi-a correr para os fundos da casa gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo à porta. Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-se e de repente ficou paralisada pelo choque. E sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que este homem terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou, levando-me para dentro e trancou a porta. Depressa disse para minha irmã, assustada: Deixa de escândalo e põe uma água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão ele se meteu, ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me um vinho para recuperar as forças.
embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho o grande causa da minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. E agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer que eu era de fato o Messias, mas não naquele tipo de que eu imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as vidas das más consequências de seus pecadores, podia ajudá-los a encontrar a saúde e abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: Você nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias? Com suas ideias estranhas, só levará o nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo me colocar para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. E se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha a dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber, na melhor maneira, de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com a minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que eu me encontrava. Ela rejeitou tudo o que parecia representar a rebeldia, o desprezo pela região judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante, mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvida em problemas tão grandes quanto jamais pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Agora, apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou boas novas roupas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar a minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, eu deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes, havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava, com tristeza, se alguém de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão
recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudaram. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar as suas próprias atitudes em relação a mim e também a verdade acerca de minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar as minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido o alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão. Só mais essa página, tá, gente? Pra gente concluir aqui, senão vai ficar solto. Minha irmã havia queimado sua mão e o outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e eu senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava as minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até as fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. E um dia ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse a sua respiração, toda a carne viria abaixo. Então é o Jeová que vi e quem acredita. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi, aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de o Pai, porque ele é o amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentou sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e toda a sua criação. É o Pai em mim que tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, entre aspas, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa e claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais havia raiva. Eu sabia que ela estava medindo sobre as minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura sem a sua crença no Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e as dos outros. Mesmo os reinos e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Última parte. Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que
eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, da miséria e pobreza, restaurar-lhe a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e da realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair, a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir no sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era de costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava vindo do Messias, que viria libertar o povo judeu de toda a escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, 83. Vai ficar muito solto, né? Essa história. E aí, gente? É legal ler, assim, não é? O que vocês sentiram? O que veio, assim? Eu fico imaginando, né? Se hoje já é difícil uma pessoa com o pensamento de Jesus tentar explicar o que ele viu, o que ele sentiu, e imagina naquela época, né? Como deve ter sido muito difícil para ele, né? Ele ter que ir contra até aquelas pessoas que eram ditas como tinha a palavra de Deus, que sabia, né, que era as pessoas, né, que estudavam sobre as leis. Eu fico imaginando quanta autoconfiança tem que ter, quanta fé tem que ter mesmo, né, para você poder caminhar nessa jornada aí que ele teve, né, que uma jornada bem intensa, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que eu sempre concordei, sempre achei, né? Nem falava, né? Porque, assim, que eu acho Jesus um revolucionário, né? Então, é lindo você ver essa parte, né? Que ele é um revolucionário, é aquele que realmente pregava, que brigava, que ia contra, né? É lindo isso, né? Uma pessoa normal que realmente se tornou um ascensionado, sei lá como a gente fala, né? Uma pessoa realmente divina, vamos dizer, né? O Filho de Deus. E é lindo nisso. E quando ele fala do amor, né? Que tem que ter o amor, quando até a mãe duvida, porque, né? Porque ele chegou com outros, né? Ele tinha outros hábitos, então é tão lindo isso tudo, né? Falado, e também que eu acho lindo é a parte que fala que existia a crença que para você ser melhor você tem que ser castigado, né? Uhum. Então, isso eu acho fantástico, esse negócio de não, você não precisa ser castigado, né? Você vai ter escolhas para fala aqui que você vai ter que eu esqueci, mas assim, você vai ter escolhas para fazer, você até pode sofrer por aquelas escolhas, né? E que assim você vai aprender. É lindo isso. Uma coisa que fica assim para mim também é quando sempre leio essa parte que eu acho que ele coloca porque foi assim que eu me conectei com Jesus, porque traz mais conexão, uma coisa mais próxima dessa humanidade e da mesma forma mais próxima o que ele fala aqui, né, de que também que a gente pode, né, todos nós, eu não digo assim que a gente chegaria ao nível de Jesus, porque tem muita camada e não é nosso propósito, eu acho, mas que todos nós podemos viver nessa consciência do Pai consciência, né?
Então, isso me aproxima muito dele. E essa coisa aí duas coisas ficaram bastante para mim. No momento que ele fala que do castigo, né? Que aí eu acho que essa coisa que você falou, assim, da punição, que até hoje, gente, que até hoje as pessoas ou não se relacionam ou não vivem de uma forma mais, porque dentro das constituições, e nada contra as religiões, mas dentro das constituições é um monte de regras de um punidor, de um vingativo, de um Deus que vai te fazer sofrer. E aí ele fala que, na verdade, né, esse castigo não existe. E a única coisa que a gente precisa fazer, única, né, que é super desafiador, mas é arrumar maneiras da gente poder aprender a lidar com os nossos sentimentos e impulsos humanos. Então, de novo, volta de novo pra gente, assim, né? Putz, você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma terapia. Tudo isso que a gente faz é simplesmente para a gente conseguir, que aí ele fala assim, ó, quando a gente tiver aprendido a superar o eu, então a gente vai entrar no reino dos céus. E o reino dos céus onde é? A nossa paz interna, é dentro. Era isso que eu queria falar, exatamente, porque eu comecei, né, quando eu era ainda adolescente, que eu me rebelei, né, porque eu fui criada na igreja católica, com tudo, vai na missa, faz a crisma, faz a primeira comunhão, aquelas coisas todas, né, e aí eu falava assim, mas como assim? Eu tenho que me confessar, eu rezo 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, e eu sou absolvida? Quer dizer, não faz refletir, né? Não faz nada, né? Você vai lá, reza assim, vai lá um tanto, não fazia sentido aquilo, né? E é tudo com a gente, né? E é uma punição, né? Você ficar lá de joelho fazendo 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Para mim é uma punição. É uma forma de punir, porque acho que eles sabem que isso é um saco, né? É um castigo, era uma maneira de você ser castigado para ser absolvido, né? Para ser, sei lá, para ser perdoado, né? Para ser perdoado. O pecador, né? Porque eles têm essa palavra, né, do pecador, né? Então, a minha mãe, ela também tem uma história bem parecida com a sua, Rô, que minha mãe também é bem católica. Até hoje, ela é missionária na igreja, ela, meu irmão, minha cunhada, e meu pai também vai na igreja. Então, eu sou a única que tem uma visão diferente em relação a Jesus, né? E essa jornada dele. E eu sei, porque eles sempre falam, né, o pecador, e às vezes eu falo alguma coisa, minha mãe fala, mas você não tem medo, né, de ser punida? Você não, tem uma palavra que ela usa, né, que é como você tá indo contra Deus, né, e ser punida, castigada, aí eu fico na minha, né, mas tem essa questão do pecador, né. Sabe que entendeu que ele falou assim, ó, que vão ter pessoas que vão... E o livro não é para todo mundo, esse livro, ele não escolhe, mas só as pessoas estão preparadas para poder entrar na vibração dele, né? Então, e terão aqueles que vão rejeitar completamente. E, gente, se a gente pega e faz essa fala que a gente está falando, obviamente que quem chega no nosso canal vai ver, mas assim, ainda isso é uma afronta ainda para o sistema. Porque isso significa ter pessoas livres. Então, do mesmo jeito que Cristo foi para a cruz, a gente também iria se a gente começar. Ó, hoje está mais claro, hoje as pessoas falam de várias coisas, mas ainda existe. Vai falar isso dentro de alguém que é muito ortodoxo. Não consegue conceber que você pode ser, que você é livre, que você é responsável por tudo. Então, é uma prisão, de uma certa forma, né? Gente, eu confesso que me causou um certo incômodo em mim, porque eu falei, na hora que você falou que ele fez o pão para a mãe, eu falei, gente, será que ele fez o pão? Como assim ele fez o pão? Por mais que a gente sabe dos milagres, eu me coloquei na dúvida, sabe? Da minha... Eu falei, gente, mas como assim? Ele criou esse pão mesmo? Isso me incomodou
a minha dúvida, sabe? Eu fiquei incomodada. Uhum. A minha... Meu Deus, como assim? Como alguém criar uma coisa? Ele Ele criou vai uma explicar coisa. mais para frente como ele faz os milagres, mas o que ele, assim, dando um spoiler, ele vai que nada mais. Lembra que ele falou que tudo é partícula? Nada é sólido. Então, é só você reproduz, né? Ele é como se aquilo que daquilo que eu já tenho, ele só se aumenta daquilo que já tem, daquilo que já existe, não de transformar, né? Então, é o poder da cocriação, né? Então, ele vai explicar um pouco mais profundamente, mas assim, tem vários mestres, né? Tem aquele Sai Baba que criava ouro, né? Na frente, já viram isso? Na frente das pessoas que criava ouro. Então, Jesus criava os alimentos, aumentava os peixes daquilo que já tinha. Então, porque na verdade, na consciência de criação que ele falou, você não pode ter dúvida, né? Então, tudo você pode criar. Se você quiser até voar, você pode voar. Se assim você acreditar profundamente, porque a gente tem o poder de criação. Mas eu concordo, eu entendo você, porque imagina, chegar nesse nível de criação, hoje às vezes a gente não consegue criar nenhuma boa oportunidade pra gente, imagina coisas tão grandes. Pão, né? Quente. Pãozinho quentinho, vegano, integral. Na Cabala, gente, tem uma das histórias, né? A Cabala tem muitas histórias, né? E uma das histórias é assim de uma mulher que ela perdeu o marido e ela tinha os filhos, e naquela época que tinha que pagar os impostos, você tinha que pagar os impostos, pagar com óleo, né? Tinha que pagar com óleo e tal. E aí né? Jesus falou com ela, tipo assim, não, confia, você vai esse vidrinho, ela tinha um negocinho de óleo. Você vai conseguir, você vai conseguir. E aí, o que aconteceu? Ela tinha fé e aquele negocinho de derrubar o óleo, não acabava o óleo. Ela pagava todos os impostos porque não acabava. Ela virava, ela pagava todo mundo, e ela virava, e ela pagava todo mundo. E não acabava nunca o óleo, e ela conseguiu viver, criar os filhos dessa maneira, né? Então, é a fé, né? É a fé. Uma das coisas é a fé, né? Porque viu que ele fala ali, né, que quando todo o pai amor, nutria e atendia todas as necessidades dele. E aí isso me vem, gente, muito uma coisa que é sempre um ponto de trabalho, para mim sempre também, essa coisa de não ter que... Porque assim, se você for ver o pecador e o vingador, essa coisa do pecador, do discurso, é muito uma crise que também a gente vive, né, de esforço, de não deixar fluir, de não deixar que o pai, vida, nos traga tudo aquilo que nós precisamos para o nosso caminho, né? Ele não ficava preocupado, eu acho, aqui, Jesus, ai, será que eu vou ter que comer? Ele estava só lá sujo, com fome, e ele sabia que o Pai Amor sabia o que ele precisava, e as pessoas vinham para ele. Então, essa coisa do fluir, eu acho que para mim, assim, é sempre o que eu tenho que estar lembrando, sabe? E sabe também do que? A palavra que também, a entrega, é entregar, né? O fluir e o entregar para que as coisas fluem, né? Você entrega e as coisas fluem. E esse entregar entra em questão de conflito interno, né? Porque a nossa mente, ela tem o autocontrole, né? Quer dizer, ela tem, assim, uma percepção que ela tem o autocontrole. Então, às vezes, se você não está consciente, está no automático, você acredita que você vai ter o controle de tudo que vai acontecer no futuro, e não tem. Não, e você vem o Isso medo para mim que também. isso para mim que é o conflito interno. E eu acho que é isso que ele, nesse momento, fala, Aline. Só quando a gente aprender a superar esse eu pequeno, a gente entra nesse reino dos céus que talvez é a entrega absoluta, né? A tua plena confiança. E aí, até ontem eu tinha lido um negócio lá no Instagram que eu acho que a gente fica lutando, né? A Laisla colocou isso. A gente fica lutando, que a vida é difícil, que a gente precisa lutar, que a gente está em guerra.
E no fundo, não existe isso. Quem está em guerra é nossos próprios demônios internos. Porque a vida não é para ser difícil. Assim, eu tenho muito essa crença. Eu não vivo nisso, mas eu tenho essa crença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele coloca o pai como um gênero masculino? Ele também vai falar isso mais para frente, mas ele vai falar sobre energia masculina e feminina mais para frente. Então, ele vai falar aqui, ó, em um momento ele vai falar então da energia pai-amor, né? E ele fala pai-vida, pai-mãe, ele já falou lá atrás, ele falou pai e mãe, consciência criativa, mas quando ele fala aqui, ó, vocês lembram que ó, eles eram controlados e motivados inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação e rejeição, desejo e repulsão, assim como você. Então, primeiro, esse é um impulso nosso, né? De ligação é o quê? Eu me ligo, ao mesmo tempo eu rejeito, a dualidade. Eu tenho desejo, ao mesmo tempo eu repulso. Então, quando ele fala pai, né? E pelo que eu já li no livro, ele está falando dessa energia nesse momento de um pai amor, de um que provê, que dá, que é a energia masculina. E aí depois ele vai falar da mãe, que é aquela que nutre, que acolhe, absorve, exatamente. Então, mais para frente, na hora que ele vai chegar numa parte, gente, que ele fala da energia do feminino e masculino, que é a coisa mais linda, ele explica exatamente como é que funciona a criação do universo com essas duas energias, pai e mãe, criadora. Sem um e o outro não cria. Então, aqui ainda é do pai, porque você vê que é o pai que está fazendo nesse movimento dele, é essa energia masculina que está fazendo ele fazer esse processo. E aí pode perceber que lá no começo ele falava pai e mãe, no momento que eu precisava me nutrir, no momento que eu precisava receber esse cuidado. Então, você vai ver que vai fazer mais sentido lá na frente, que ele está usando, ele fala de energia. No momento que eu preciso da mãe, eu vou falar mãe criadora, a mãe que nutre, a mãe que me faz ter esse acolhimento, a energia feminina. Que lindo isso, nossa! Sabe uma coisa que eu lembrei daquele filme A Cabana? Porque mostra Deus feminino, né? Mostra o Deus como uma mulher, é bem legal, é bem lindo. Nossa, gente, na hora que a gente chegar nessa parte, a gente que do Sagrado Feminino, vocês vão ficar assim, por isso que fala que Jesus era o cara que, batalhava pelo nosso ser mulher. Vocês vão ver que, assim, tem uma parte aqui que eu reli, ainda mais na hora de chegar na energia, até quero muito discutir com vocês, porque é super complexo, né? É difícil de entender. Então é isso, entendeu, Vi? Vou partilhar uma coisa bem rápida. Vocês lembram da Dulce Magalhães? Eu tive o prazer de conhecê-la, né? Ela dava aula para mim. E assim, quando ela vinha, era um furacão, né? E aí, uma vez, a última vez que ela nos deu aula para mim, ela falou que ela estava chegando na casa dela, caiu do teto dela uma moeda chinesa, que foi um sinal para ela, acho que quando ela foi meditar, né? E diz que essa moeda era sagrada. E aí ela passou essa moeda que ela falou que caiu assim na mão dela, lá na casa dela. E ela fala que foi materializada, né? Que algum guru, não sei, ela já estava numa conexão, mas ela conseguiu receber essa moeda aí do nada. E aí eu lembro, eu tenho até hoje a foto dessa moeda na minha mão. Que da hora! Uau, que forte! Por isso que me assustou muito depois com a perda, com a ida dela, né? Porque foi muito assustador, assim, do dia para o outro e tal. Mas é isso que a gente fica pensando, né? Uma pessoa tão evoluída, tudo, de repente, tudo acontece, faz assim. Mas eu lembro que ela nos passou. E ela falou que ela viu. Lá, quando ela foi meditar, ela viu o cara, olha, o monge, não sei, subiu 1 metro do solo.
E ela partilhando isso com a gente assim, ó. A moeda devia ter algum significado, né? Alguma coisa. Antes da partida dela, né? Com certeza, alguma coisa. Com certeza. Mas olha, acho que só esse gancho aí, você tem que notar isso no livro, né? Ele fala, né, então, do lance do corpo. Era um momento que ele falou assim, eu não posso descer inconsciente. A minha consciência está mais longe do que o sol, do seu sol da Terra. Então, a consciência crística níveis que se a gente fosse lá, energeticamente a gente explodia, de tanta energia que a gente não daria conta. Então, quando ele fala, né, disso que eu não posso estar nesse corpo, né? E aí, assim, essa coisa, né, Vivi, de tipo, até essa relação com a morte, né? Porque eu acredito, né, cada vez mais eu venho acreditando nisso, assim, que realmente voltar para casa é uma coisa muito boa, né? Eu tô lendo o livro do tibetano e lá no Tibete, ele tá falando até para o Tiago, eles comemoram o aniversário do dia da morte da pessoa. Os aniversários de vida não é comemorado, porque eles não consideram que essa é a verdadeira vida. Então, quando a pessoa faz a passagem, começam a celebrar os aniversários. Porque é como se eu estou, então, é a verdadeira celebração para eles, né? Então, da Dulce, né? Se você for imaginar, eu já ouvi falar muitas vezes dela em vários lugares, uma pena a gente não ter conhecido, mas que uma pessoa dessa, né? Imagina, ela precisava ter um trabalho maior lá, né? Estavam precisando mais dela lá, nesse momento, assim. Na verdade, é que quando a gente vê que a pessoa é evoluída, assim, a gente acha que ela vai morrer dormindo, e não com uma coisa assim estranha, entendeu? O que foi. Aliás, para a gente conversar aqui, eu não sei, a gente não sabe nem se foi, na verdade, né? Porque foi visto uma infecção generalizada de um dia para o outro, numa coisa que ela comeu. E aí eu fui para... Olha como é louco isso. Eu fui a Florianópolis, que eu tenho uma conexão muito grande com lá, e fiquei lá por 1 ano e meio. E aí me chamaram para trabalhar. Quando o senhor me chamou para trabalhar, ele era o melhor amigo da Dulce. E eu não sabia. Ele era fisioterapeuta. E aí ele disse que ele acha que a Dulce foi envenenada, sabe? A gente não sabe, na verdade, né? O que aconteceu. Na verdade, eu sinto que na verdade, o corpo quis dizer que era uma infecção, mas talvez nem era um momento que tinha que ser, né? Exatamente. Xi, você quer trazer alguma fala? Sim, antes de fechar, só alguns pontos que eu anotei aqui no começo foi a questão de voltar à Terra, né? Que ele falou. Então, essa crença de voltar à Terra é um negócio que, tipo, cara, como que a gente sempre espera que Jesus vai voltar, né? Por que Jesus vai voltar? Por que a gente precisa da figura de Jesus hoje na Terra, né? Porque que é uma coisa de louco, né? As religiões vão colocando isso na nossa cabeça, né? E outra coisa que é importante que eu vi ali, que quando ele volta para casa dele, ele fala com a mãe dele, da questão da crença lá, né, dos judeus, e ela questiona, né, mas como que o Jeová vai governar o mundo e nos tornar os bons e fazer escutar se os profetas se não castigar, né? Então, caramba, tipo, isso não só na questão dos judeus, mas em todas as religiões tem essa questão do castigo, né? Você faz uma coisa errada, você vai ser punido, você vai... Então, como que é tirar essa crença da nossa cabeça e saber que a gente não vai ser punido, né? O que vai punir realmente a gente não vai ser Deus, e sim a consequência dos nossos atos, né? E aí talvez faça mais sentido ao invés de dominar, mas ao mesmo tempo essa expressão é uma questão de uma forma de dominação das massas, né? Através da religião. E aí mantém a gente aprisionado. E outro ponto que eu queria trazer é, mesmo quando ele já estava iluminado, ele já viu a questão da consciência, ele sempre pedia ao pai, né? Ele nunca fazia as coisas assim, tipo, vou querer ler o pão. Não, ele pedia ao pai para trazer aquilo. E a gente tem essa mania, esse hábito de querer resolver tudo, né? Eu realmente não peço. Eu acho que eu vou resolver tudo no mundo, né? Dificilmente falo, putz, me ajuda a resolver tal situação, porque a minha lógica na cabeça, né, o ser racional consegue executar e fazer. Então isso vai tirando a gente de conexão, né? Porque não, a gente sempre, puta, com uma dúvida, vou pedir.
Eu, pelo menos, não tenho esse hábito, não sei se vocês têm, mas eu acho legal, mesmo após essa visão dele, ele ainda recorrer à consciência criativa, né? É Eu ia porque perguntar isso. é orgulhoso, gente. Não é, amor? Ele não é orgulhoso. Ele é um filho que entende que é um filho. Eu falo que é isso, gente. A gente é muito prepotente. Mas a gente foi ensinado assim também, que a gente não pode pedir, né? Que a gente só pode agradecer. Ai, olha, agradece já o que você já tem, porque o fulano não tem. Mas também eu acho que esse pedir dele, que eu acho que tem um trickzinho aí, né? Lembra do pedir que a gente está aprendendo? Não é um pedir. Eu acho que é duas coisas. Uma coisa é um pedir daquilo que a gente vem conversando nas orações, né? De me dar consciência para eu resolver, porque eu sei que isso está dentro de mim. Me atendo às necessidades daquilo que é bom para o meu caminho. Mas também eu acho que, gente, assim, que eu treino, esses dias eu estava falando isso pro Thiago, assim, que a gente tá com um problema, com uma coisa, às vezes se a gente sentasse e de coração imaginasse que tá um pai amoroso, tão incrível, que só quer o nosso melhor, se a gente sentasse e entregasse para ele, fazer esse ato de entregar, de falar, eu não sei resolver, me ajuda, e esperar, vai vir a solução. Que é isso que o Tito tá falando. Então, esses dias não estão falando disso, né? Eu falei, você já pediu pro pai? Eu falei para ele, você já pediu pro pai? Não, eu falei, quantas vezes você pediu para ele te ajudar a resolver isso? Né? Esse desafio. A gente não. É nesse sentido, sabe? Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô. Eu acho que está me vindo muito para partilhar aqui é que a gente pode ter as coisas com leveza, porque tudo a gente acha que o pedir tudo pode ser. Eu acho que a gente tem a crença que tem que ser pesado, né? Que as coisas têm que ser assim sofrida, né? Eu acho que não é assim, né? Eu acho também que não. Acho que a gente está tendo cada vez mais certeza que Tem não. que ser leve, né? Eu acho que é o nosso. Eu acho que nosso não, vou falar o meu, né? Acho que é o meu grande trabalho na vida. É isso, é aprender, parar de ser uma criança mimada. Agora que o Thiago falou sobre, eu me estava vindo isso muito na minha cabeça. Meu Deus, será que ele vai vir um dia? Vai levar a gente para o céu, né? Gente, eu acho que... Ele está vindo, ouvir é isso, né? É a consciência, é você entender isso tudo, né? Esse é ouvir, né? Porque tem essa questão também, tipo, parece que ele morreu, ele foi embora, né? Parece que ele não tá mais aqui. A gente tem que voltar, que aqui ele volte em carne e osso para falar, nossa, ele tá aqui mesmo. Mas, na verdade, isso, ouvir parece que é carne e osso, exatamente. Bom, gente, é isso. Eu acho que gostoso, né? Falar uma horinha da vida de alguém tão especial. E eu sempre, nesses encontros, nossa, eu lembro daquela fala, né? Se tiver uma ou mais pessoas falando sobre mim, lá eu estarei, né? Então, realmente, gente, lembrem-se disso que você está abrindo na vida, sabe? Que para mim, né? Vou falar para mim, é o tempo que melhor você utiliza, porque é o que é verdadeiro, é o que você vai levar mesmo, né? Na sua próxima, quando você ir embora daqui para tua vida, né? Então, a gente permitir que a gente também tem que dar o primeiro passo para que essas coisas aconteçam, né? Para que a gente conecte com a nossa verdadeira essência. Nossa, semana passada eu não participei, mas me fez uma falta que eu estava fora. Eu me sinto... Parece que está faltando algo, sabe? Você vai criando uma relação com o livro, né? Você vai criando uma relação com Jesus, gente, de amizade.
essa longa. Eu falo pro Thiago assim, né? Que eu tenho uma coisa na minha cabeça, assim, com Jesus, assim, que eu tenho um amor tão grande. Depois do livro, né? O meu amor realmente se estabeleceu. E eu sempre imagino, quando às vezes assim, eu quero entrar em contato com ele, sempre imagino, sabe, eu amo aqueles negócios de fios de trigo, sabe? Aquelas que é bem, negócio de fio de trigo, assim. Eu nunca conheci pessoalmente, mas eu amo esse negócio, assim, eu acho lindo. Aí eu sempre me imagino nesse fio, nesse lugar, assim, andando com Jesus, sabe? Tipo, batendo mau papo, conversando e tal. E esse momento também de vocês com ele, sabe? De meditar e deixar que a sua mente criativa te leve para construir um lugar especial quando você tiver que conversar. E entender que, tipo, a gente também tem que fazer o exercício de novo, eu já falei isso, né? A gente é terapeuta, a gente é tal, mas nós, nessa consciência que a gente está, também treinar, buscar as respostas dentro, sabe? Se a gente fica tão acostumado a toda hora pedir para alguém resolver, ou dar uma opinião, ou nos ajudar, é legal, mas dá um primeiro passo para tentar também se entender em cima dessas consciências que a gente está aprendendo, sabe? A gente já tem uma capacidade de ir sentindo isso. O Tiago falando fez eu pensar numa questão que eu acredito que nós vivemos, né? E que chamou atenção para também o que eu estou vivendo. O que acontece? A gente sabe que tem que pedir, né, para o Pai. Só que Jesus tinha uma fé tão grande que tudo que ele pedia acontecia, né? Que nem o pão, né? Cocriar mais pão, cocriar mais peixe, a cura. Ele pedia, mas ele tinha uma fé tão grande que acontecia. E hoje, às vezes, você não tem a fé que vai acontecer, então daí você não acontece, você pede, mas você não entrega, não acontece, não tem a questão da fé, e aí o que você fala? Não, agora eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E aí entra na questão da Matrix, né, que é o autocontrole aí do ego. E faz todo sentido, ele conseguia porque ele tinha uma fé muito grande, que ele tinha humildade de pedir, de entregar e acreditar que aquilo ia vir. A fé dele era grande. Exato. Mas sabe o que eu acho engraçado? Oi? Eu acho interessante que a gente que é mais espiritualizado, às vezes a gente fica lá, meu Deus, tem gente que não tem fé, que não tem nada e as coisas fluem. Eu falo, será? Por que será? O que está acontecendo? Sabe? Não tem essa nossa percepção, né? E as coisas acontecem naquela objetividade, não tem conexão com o Criador e as coisas vão fluindo, né? Acho interessante isso, sabe? Compartilhando a minha visão sobre isso, sei que a gente já está estourando um tempo, mas é que não é porque é espiritualizado, na verdade, que as coisas têm que ser mais fáceis. Na verdade, acho que elas tendem a ser mais difíceis, porque você está no processo de purificação. Então, obviamente, quem está vibrando na energia tipo de supérfluos, obviamente que vai funcionar aquela energia. Mas a gente não, a gente está querendo refinar, não é para conseguir bens materiais, nada. A gente está evoluindo como um espírito. Não tem nada nessa terra que vai vir que vai tipo, não tem bens materiais que ajudam nisso, né? É um trabalho que vai vir através da dificuldade, que vai vir através do autoaperfeiçoamento, né? Então, você tá pedindo, vai vir as coisas que você tem que pedir, mas é para a evolução do espírito e não da carne, né? E aí me fecha, ai gente, tá vendo? Não dá, a gente vai em uma, vai em outra, a gente não para, mas juro que eu tenho, eu tenho fé, enfim. Mas uma coisa me veio, disso que até o Thiago falou, a gente ouve pois até vou compartilhar com vocês, é um instituto super legal, que eles falam um estudo de consciência também. E aí, essa semana, o que eu ouvi, né, e eu acho que faz muito sentido, que assim, as dificuldades é justamente aquilo que vai nos trazendo uma força interna para um desenvolvimento espiritual. Então, assim, realmente, isso que o Thiago está falando é muita verdade. E quanto mais você vai aumentando a tua consciência, mais responsabilidade você tem. Porque quando alguém vem te atacar, e se você atacar de volta,
você é responsável por isso, porque você sabe que aquele irmão não tem consciência. Então, qual é o teu pedido? Pai, que essa pessoa, né, que o Bolsonaro, não julgar o Bolsonaro, mas que ele não sabe o que ele está fazendo. Porque se ele soubesse o que está fazendo, ele não faria o que está fazendo, né? Então, é mais responsabilidade. E sim, eu acredito que a gente tem muito mais desafios, nós que estamos trazendo consciência espiritual para a nossa vida, a gente tem muito mais desafio, muito mais testes, porque ele fala aqui, vocês vão ver no livro, gente, ele dá uma responsabilidade, que foi que eu sinto, não é que ele dá uma responsabilidade, mas ele fala, depois que você incorporar essas cartas, leve elas para o mundo. Então, vocês têm noção do que é estar nós, ó, entre sai pessoas aqui desse grupo até agora não fixou entre a gente. Então, tem alguma coisa entre nós que ainda está mantendo uma energia. Depois disso, né, você vai sentindo que você tem não é uma responsabilidade pesada, mas é algo de levar. Então, assim, os bens materiais, a vida aqui, o que a gente precisa para nos manter bem, saudável e atendendo às nossas necessidades, mas não é a casa, não é isso, na real. No final, é o que a gente está, como que a gente está servindo, mas eu tendo uma vida próspera, uma vida abundante nesse caminho. Tá. Então, enfim, meus amores, vamos lá? Eu vou botar uma música que me veio aqui, que é uma música que eu gosto muito, já que a gente é aberto, eu senti de colocar essa música. Eu sei que o Thiago, eu vou pedir para o Thiago nessa música não trazer julgamento, porque ele não gosta muito dessas linhas, mas eu vou colocar, porque eu senti muito de trazer, e eu gostaria que vocês só recebessem a música como uma meditação, tá bom? Tá bom. Então, vamos aí inspirar. Vai inspirando. E só receba essa música. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
grandes coisas, que a gente se abençoe, que abençoe a nossa jornada. O único caminho, realmente, verdadeiro, amoroso, o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Está no colo do Pai. Que Jesus possa ser nosso facilitador, nosso mestre, nosso terapeuta, nosso coach, nosso amigo. Para chegar cada vez mais, meu Pai. Que a gente possa intencionar nossas energias para o mundo, imaginando todo mundo. Que as pessoas do mundo possam ter essa consciência. Essa consciência amorosa possa chegar no coração do mundo. Imagine a sua vida banhada de dourado. E que o pai e mãe realmente atenda às necessidades que nós temos, nossos sonhos mais escondidos do nosso coração. E que a gente possa dizer sim, 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 a vida é fácil. Sim, eu mereço. Sim, eu digo sim para a vida. E Pai, Mãe, Vida, Jesus abençoe toda a nossa semana, os nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos. Gratidão. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Vou tirar uma cartinha aqui. Ai, gente, eu sempre choro. Acho que a gente é muito manteiga. Ele toca, né, no nosso coração. Ai, ai. Olha lá. Ai, ai. Nossa, tô me derretendo aqui. Senhor. Ó, a mensagem que é muito... essa carta que veio hoje, a Ama, lá na Índia, ela falava que a maior energia para você se conectar com o divino é a alegria, o humor. Que a primeira energia de conexão é a alegria, o rir. E aí veio a palavra humor pra gente, pra semana. Haver leveza, ó gente, essa foi pra gente. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ai, tô emocionada. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto, onde o choro aperta. Que lindo. Que lindo, gente, isso que a gente está construindo. Lindo, lindo. Com boa semana. Ai, que delícia! Gostaram da música? Sim, sim. Gostei. Colocar lá Linda. amanhã. E que a gente, então, tenha bastante humor, leveza, alegria, tudo que a gente pediu. Graça, doçura, sorrisos, amor. E deixa o sorriso fluir aí pra semana, tá bom, minhas lindas?
Tá bom. Gratidão, meninas. Gratidão. Gratidão Foi bom a demais. vocês. O casal, gratidão. É. Foto, peraí, de coraçãozinho. Não tire. Peraí. Você tá tirando a foto, amor? Ah, então peraí. Tirou? Já tirou? Então vai. Foi? É. Beijo. Ai, ai. Tchau, meninos. Gratidão, tchau. Gratidão. Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau.